Você é uma mulher comum, sem graça, ficou velha e está fora de forma, diz o marido à esposa, mas o filho dela, de 11 anos, ensina uma lição ao pai. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Carla levantou-se naquele dia com a habitual sensação de despedida pesando em seu peito. O sol mal começava a despontar pela fresta da cortina, lançando feixes tímidos de luz pelo quarto. Ela sentiu o estômago revirar ao se lembrar de que, dali a pouco, Rubens partiria mais uma vez. Há anos, era sempre o mesmo ritual. Ele arrumava lá a mala, pegava seus sapatos engraxados e camisas impecavelmente passadas e partia com a promessa de voltar antes de alguma data especial. Desta vez, o Natal. Contudo, ela não conseguia se livrar de uma inquietação que a perseguia havia semanas, como uma sombra que parecia se arrastar nos cantos da casa. Vou colocar a mala no carro, anunciou Rubens, passando pelo corredor, onde os pertences estavam dispostos com tanto cuidado que quase formavam uma cena de revista. Certo. Precisa de ajuda? Carla perguntou, forçando um sorriso que mal disfarçava seu nervosismo. Não, está tudo bem, ele respondeu, sem nem olhar muito em seu rosto. Ao aproximar-se, para dar o beijo de despedida, Carla percebeu um leve tremor nas mãos dele. Talvez fosse o cansaço das noites mal dormidas ou o acúmulo de trabalho, mas havia algo mais. Um distanciamento no olhar, uma frieza que machucava como se Rubens estivesse presente apenas em corpo, nunca em espírito. Mesmo assim, ele prometeu retornar antes do Natal, fingindo a mesma segurança de sempre. Cuide bem do Lucas, disse Rubens, finalmente encarando-a por um segundo. E fique tranquila, vou trazer presentes para vocês. Carla assentiu, tentando demonstrar a confiança que já não sentia. Observou-o sair pela porta e passar pela garagem onde o carro despontava. Ela forçou outro sorriso, enquanto acenava da janela, tentando varrer da mente o latejar de preocupações. Mas, à medida que o motor se afastava pelo quarteirão, aquela sensação de que algo estava fora do lugar não parava de pulsar em seu interior. Mais tarde, já perto do horário do almoço, o celular dela vibrou com a notificação de uma mensagem. Vinha de Rubens. Algumas fotos chegaram em sequência, pacotes coloridos de Natal, embalados com papéis, festivos e etiquetas enfeitadas. A legenda dizia: "Para você e para o Lucas, mal posso esperar para ver a alegria de vocês." Carla sentiu uma faísca de alívio. Talvez ela estivesse exagerando em suas desconfianças. O filho, Lucas, vinha pedindo havia meses um novo console de videogame. E ali nas fotos poderiam muito bem estar os presentes que ele tanto queria. Quanto a ela, fazia um bom tempo que namorava mentalmente um colar de prata delicado, que apontara para Rubens em uma vitrine no shopping. Talvez seu marido realmente tivesse comprado o presente, afinal de contas. No entanto, a esperança durou pouco. Ao ampliar uma das imagens, Carla notou uma pequena etiqueta de envio que exibia parte de um endereço, algo como 4721 CEP 82401. Por reflexo, tentou se lembrar dos endereços possíveis que Rubens lhe dissera. Ele comentara que estaria em outro estado, mas com um CEP completamente diferente. Aquilo não batia com a cidade que supostamente o hospedava para trabalhar. "Que lugar é esse?" murmurou Carla, sentindo a voz tremer. "Rubens, onde você realmente está?" Ela cogitou que tudo podia ser apenas um mal-entendido. Quem sabe o presente fosse enviado por um cliente. Ou seria algo comprado pela internet em outro endereço. Mas seu coração insistia em lhe dizer que havia algo sinistro naquela história. A desconfiança tomou conta, pulsando em suas têmporas como um aviso de que certas portas, quando abertas, não podem ser fechadas impunemente.
Num impulso, Carla caminhou até o computador de Lucas, que ficava na sala. Geralmente, ela evitava mexer naquele aparelho, pois o garoto era ciumento com as configurações de jogos, mas a urgência do momento falava mais alto. Sentou-se na cadeira, abriu o navegador e percorreu o histórico de pesquisas. Precisou de alguns minutos para encontrar tudo, já que o menino costumava visitar inúmeras páginas de jogos online. Ainda assim, entre links de fóruns e vídeos, ela se deparou com buscas que a deixaram desnorteada. Fins de semana românticos, chalés aconchegantes para 2 pessoas, spas para casais com pacotes especiais. Apareciam também aulas de culinária e degustação de vinhos, sempre mencionando reservas para 2 pessoas. Por que Rubens pesquisaria algo assim, se estava em viagem de negócios? Ela sussurrou para si, enquanto uma angústia tomava conta de seu peito. Seguiu adiante, clicando onde não devia, e percebeu que o e-mail dele estava aberto. Estremeceu antes de bisbilhotar as mensagens, mas a suspeita era forte demais para que ela retrocedesse. Encontrou trocas de mensagens com uma tal de Viviane, recheadas de intimidades e juras de encontros futuros. Uma das mensagens mencionava reservas confirmadas em hotéis distantes e pagamentos de jantares luxuosos, como se fossem experiências requintadas, compartilhada por um casal apaixonado. Viviane! Carla repetiu o nome, sentindo as entranhas se revirarem. Ela examinou extratos bancários, descobrindo transferências periódicas em nome dessa mulher. Aqueles valores se repetiam com frequência e as datas batiam com as supostas ausências profissionais de Rubens. Cada nova descoberta era um golpe que a deixava sem fôlego, como se a realidade se partisse em 1000 cacos diante de seus olhos. Nos primeiros dias após a revelação, Carla entrou em negação. Mesmo com todas as evidências, tentava se convencer de que havia alguma explicação lógica, mas a razão a cutucava, zombeteira, mostrando que nada se encaixava. Numa noite de insônia, ela pegou o celular e digitou, sem rodeios, uma mensagem para o marido. Eu sei de tudo, das viagens, dos presentes, da Viviane, não tente negar. Segundos depois, enviou. Ficou ali, imóvel, encarando a tela, o coração acelerado. As notificações do aplicativo de mensagens mostravam que a mensagem fora entregue, mas o tempo passou e não veio nenhuma resposta. Nem desculpas, nem telefonema, nem explicação. O nada absoluto parecia pior que uma agressão direta. Carla trincou os dentes de frustração. Tentou dormir, mas a cabeça não parava de girar, trazendo imagens dela e Rubens na época em que se conheceram, lembranças do casamento, do nascimento de Lucas, das viagens em família. Agora, todas essas lembranças se embaralhavam com a noção devastadora de traição. E se ele nunca a tivesse amado de verdade? E se toda a vida que ela construíra fosse uma ilusão? Na noite seguinte, sozinha em casa, ela simplesmente explodiu. Primeiro, abriu o armário de Rubens e começou a puxar camisas, gravatas, casacos, jogando tudo pelo chão. As peças se espalhavam como confetes tristes, espalhando o perfume característico dele pelo quarto, o que só piorava sua raiva. Depois, Carla avançou para a sala, puxou o porta-retratos da estante, fotos do casamento, do batizado de Lucas de férias na praia e atirou no chão. O estilhaçar do vidro reverberou pelos corredores e ela não se conteve. Jogou também um vaso de cerâmica que Rubens lhe presenteara no aniversário de 5 anos de casados. Aquela lembrança estourou em 1000 pedaços contra a parede, representando o quanto seu mundo interior estava despedaçado. Carla se deixou cair no sofá, ofegante, as mãos tremendo. Naquele instante, a porta se abriu. Era Lucas, retornando do treino de futebol. O menino largou a mochila no chão e parou, estarrecido diante da cena. Ali estavam fotos rasgadas, molduras quebradas,
roupas espalhadas pelo chão, e no meio de tudo, a mãe, com os olhos marejados, o rosto marcado pela dor. "Mãe, o que aconteceu?" ele perguntou, a voz quase sumindo de preocupação. Carla ergueu a cabeça, tentando recuperar o fôlego. Era difícil encontrar as palavras certas, mas ela não queria mentir, não naquela altura. Pediu para o filho sentar-se ao seu lado e, com cuidado, explicou que o pai vinha tendo um caso com outra mulher. Falou sobre as mentiras, os indícios, as provas que confirmavam a traição. Lucas ouviu tudo em silêncio, enquanto ela enxugava as lágrimas que escorriam insistentemente. Eu não acredito!" balbuciou o garoto, olhando para os porta-retratos destruídos no chão. "Mas por que ele faria isso?" Carla suspirou, sentindo um nó na garganta e uma tristeza sem fim. Não tinha resposta para dar. Abraçou o filho, passando a mão em seu cabelo. O barulho do relógio na parede marcava cada segundo com uma lentidão agonizante, como se até o tempo se recusasse a seguir em frente. "Filho, não quero que você pense que a culpa é nossa. O que seu pai fez não tem desculpa", disse Carla, tentando consolar o menino. "Mas eu juro que nós vamos superar isso juntos." Lucas retribuiu o abraço, ainda confuso. Havia raiva em seu olhar, mas também uma profunda tristeza. Talvez não pudesse processar tudo de uma só vez. Aqueles segundos pareciam intermináveis, e cada respiração lembrava a Carla de que o mundo que ela conhecia jamais seria o mesmo. Aos poucos, ela foi recolhendo os cacos pelo chão, colocando as roupas de volta em algum lugar. Precisava manter a calma, especialmente por Lucas. Contudo, seu coração continuava aos pulos, e os dedos ainda tremiam enquanto segurava pedaços de vidro. "Mãe, eu não consigo entender por que ele não respondeu sua mensagem." Lucas quis saber. "Eu também não sei, meu amor, mas vamos esperar um pouco. Talvez ele fale alguma coisa." O menino ficou em silêncio novamente, encarando o piso coberto de fragmentos que reluziam sob a iluminação da sala. Ele mantinha os braços cruzados, os lábios pressionados, sem conseguir derramar lágrimas. Era como se cada pedacinho de vidro cravasse em seu peito uma pontada de mágoa e descrença. Carla sentia-se exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Queria sumir, desaparecer, mas havia Lucas para cuidar. Perguntas para responder. Além das próprias emoções confusas, o olhar do filho denunciava um turbilhão, a decepção com o pai, a insegurança do futuro e a dor de vê-la em sofrimento. Então, ela se aproximou devagar, estendendo a mão para tocar o ombro do garoto. Ele levantou os olhos, mas não chorou. Parecia petrificado num misto de choque e desolação. "Mãe", ele começou quase sem voz. "A gente vai ficar bem?" "Vamos", ela respondeu, mesmo que não tivesse certeza. "Só precisamos de um tempo, Lucas." O garoto assentiu, mas não conseguiu dizer mais nada. Não perguntava do colar, nem do videogame, nem do Natal que estava por vir. Apenas fitava o chão, como se tentasse recolher as memórias que se espalharam junto com o vidro quebrado. O menino empalideceu, sentindo o mundo desabar sob seus pés, mas nem ao menos chorou naquele instante. Seu olhar fixo no chão guardava a dor e a revolta que cresceriam com o tempo. 3 dias depois, Rubens finalmente retornou. Carla estava na cozinha, de braços cruzados, ao lado da pilha de provas que imprimira, cópias de e-mails, extratos bancários e reservas de hotéis. Por trás da tensão, havia um leve tremor em seus lábios que denunciava toda a angústia acumulada, desde o momento em que descobrira a traição. Ela sentia o estômago embrulhar, mas esforçava-se para manter a voz firme e a postura ereta, desejando não se desmontar na frente dele. Rubens entrou, arrastando a mala pelo corredor, o semblante frio, como se estivesse ali apenas por obrigação.
Assim que pisou no interior da casa, ele percorreu o ambiente com um olhar apressado, quase indiferente, parecendo concentrado em recolher suas roupas o mais rápido possível. Carla percebeu que ele nem sequer tentava ensaiar uma explicação. Era como se tivesse escolhido ignorar toda a dor que deixara para trás. "Rubens!" chamou Carla, sentindo a garganta arranhar. "Vamos conversar." Ele não respondeu imediatamente. Seguiu em direção ao quarto, com passos largos e a expressão tomada por um ar de aborrecimento, como se estivesse cansado daquela situação. Empurrou a porta sem cerimônia, largando a mala sobre a cama. Carla o seguiu, mantendo na mão o calhamaço de papéis que comprovavam a infidelidade. Ela tentou respirar fundo para manter a calma, mas o coração pulsava descompassado. "Você não vai nem olhar para mim?" insistiu Carla, vendo-o abrir o armário para recolher mais roupas. "Não acha que me deve uma explicação?" Rubens ergueu a cabeça por um instante, sem encará-la de verdade, para então voltar a enfiar camisas na mala. Com um tom entediado, ele respondeu: "Acabou, Carla. Estou indo embora. Não há mais o que discutir." Ela apoiou as provas sobre a cômoda, tentando organizar as ideias. Seu peito ardia e os olhos ameaçavam marejar. Queria desesperadamente que Rubens demonstrasse algum remorso, mas seu jeito frio destruía qualquer esperança. Com a voz tremendo de dor, ela retrucou: "Então é isso? Você vai nos deixar, a mim e ao Lucas, por causa dela? Há quanto tempo vem mentindo para nós?" Rubens parou de dobrar as roupas por um breve segundo. Virou-se e seu rosto se transformou num misto de raiva e desprezo. Seus olhos faiscavam como se estivesse prestes a cuspir acusações que carregava há tempos. "Vou sim." Ele atirou as palavras sem piedade. "E sabe por quê? Porque estou cansado desta vida. Você é uma mulher comum, sem graça, e eu mereço mais. Achei que jamais repetiria os erros do meu pai, mas esta casa, essa rotina, tudo estava me sufocando. Você não me satisfazia. Ficou velha, está fora de forma, e eu não suportava mais fingir." O impacto dos insultos foi como uma pancada no estômago de Carla. Embora tivesse encontrado provas concretas de traição, jamais imaginara ouvir tamanha crueldade. A voz dele cortava como lâminas, rasgando sua autoestima e colocando em evidência inseguranças que ela tentava esconder até de si mesma. Com a mão trêmula, ela se apoiou na parede, buscando um fio de estabilidade. "Como pode dizer isso?" Murmurou, quase sem fôlego. "Você está sendo cruel. Eu tentei fazer tudo por nossa família." Rubens balançou a cabeça, com um sorriso amargo no canto dos lábios, enquanto pegava mais peças de roupa. Nenhuma hesitação se refletia em seu semblante. "Pode ficar com tudo isso aqui." Ele gesticulou em volta, referindo-se à casa. "Não me importa mais nada. Vou seguir minha vida do jeito que quero." Num gesto impiedoso, fechou a mala e saiu do quarto, batendo a porta com força. Carla o acompanhou até o corredor, onde ele caminhava sem olhar para trás. Ela pensou em gritar algo, exigir que ele reconsiderasse pelo filho, mas as palavras não saíram. Rubens atravessou a sala como um estranho, carregando as próprias mentiras. Carla não teve coragem de segurá-lo pelo braço ou implorar que ficasse. Do outro lado do corredor, Lucas estava parado, silencioso, observando cada detalhe daquela cena. O menino que ainda nutria uma esperança juvenil de que o pai pudesse voltar arrependido, entendeu naquele instante que aquilo não aconteceria. Rubens nem sequer o cumprimentou ou perguntou como ele estava, limitando-se a abrir a porta da frente e desaparecer na calçada. O estalido final ecoou pela casa, selando a partida definitiva. Lucas cerrou os punhos, mas não disse nada. Seu olhar, fixo nos passos do pai, que se distanciava, trazia uma mistura de raiva e mágoa. Por dentro,
Ele sentia um buraco se abrir, uma solidão que não sabia como lidar. Carla ficou parada, a respiração entrecortada, encarando o filho com o coração em frangalhos. A raiva pela indiferença de Rubens se misturava à culpa por não conseguir proteger Lucas daquele abandono. "Desculpe, meu amor", sussurrou Carla, aproximando-se do menino. "Eu não queria que você passasse por isso." O garoto hesitou, desviou o olhar para o chão e então balançou a cabeça, sem saber como reagir à dor que invadia seu peito. Não se sentia capaz de formular uma frase sequer, pois o nó em sua garganta era enorme. Sentia vergonha, tristeza e um ódio crescente do pai. Depois que Rubens saiu, tudo parecia mergulhado num silêncio opressor. Carla ainda ouvia os próprios batimentos acelerados e notava o coração de Lucas disparado, mesmo que ele tentasse manter a calma. Aos poucos, ela o abraçou e o menino retribuiu, buscando refúgio nos braços da mãe. Nenhuma palavra foi dita, pois nenhuma expressão conseguiria abrandar tanto sofrimento. Nas horas que se seguiram, Carla recolheu os papéis que antes havia impresso e, sem saber ao certo o que fazer com eles, enfiou tudo numa pasta que deixou em cima da mesa. Sentia-se esgotada, como se carregasse nos ombros um fardo insuportável. Com a mente entorpecida, arriscou preparar algo para comer, mas não conseguia engolir nada. Observou Lucas sentar-se no sofá, olhando fixamente para a televisão desligada. "Quer conversar?" perguntou ela, arriscando um tom suave. "Eu sei que está sendo difícil." Ele balançou a cabeça negativamente. Ficou ali calado, deixando o tempo escorrer. Mais tarde, subiu para o quarto sem falar, isolando-se em meio a pôsteres de jogadores de futebol e gibis que costumavam animá-lo. Carla pressentia que o filho tentaria processar tudo sozinho, pois não havia muito a ser dito. As noites passaram a ser longas e dolorosas. Carla não dormia. Cada vez que fechava os olhos, lembrava-se das frases cruéis de Rubens, dos detalhes das traições, das reservas de hotéis e dos e-mails íntimos. A humilhação impregnava seus pensamentos, como se gritasse que ela não era boa o suficiente, que havia falhado como esposa e como mulher. Ao mesmo tempo, sentia raiva de si por dar tanta força às palavras dele. No trabalho, a situação começou a desmoronar com igual intensidade. Pela manhã, ela chegava atrasada, esgotada das noites em claro, incapaz de se concentrar. Projetos que antes concluía com relativa tranquilidade tornaram-se pesados e prazos escapavam por entre seus dedos. As olheiras, cada dia mais fundas, chamavam a atenção dos colegas. Não demorou para os boatos circularem. Muitos cochichavam que Rubens deixara a família porque Carla não cuidava bem dele. Outros diziam que ela era difícil e que não pudera satisfazer o marido. Parecia que, além de enfrentar a dor do abandono, teria que lidar com uma avalanche de especulações cruéis. Certa tarde, seu chefe a chamou para uma conversa. Queria saber o motivo dos atrasos, das falhas no trabalho. Ela até tentou explicar que passava por problemas pessoais, mas não recebeu muito acolhimento. O semblante impaciente do homem deixava claro que havia pouca compreensão. A empresa precisava de resultados e Carla não estava entregando. Com os olhos ardendo, ela saiu da sala engolindo a vontade de chorar, sentindo-se ainda mais pressionada. Enquanto isso, Lucas enfrentava os próprios demônios na escola. Colegas maldosos sussurravam piadas, questionando se seu pai havia fugido por não aguentar ficar em casa. Alguns repetiam rumores que ouviam dos próprios pais, gerando comentários cruéis que o atingiam como flechas. Ele sentia vergonha de contar a Carla o quão agressivas eram aquelas provocações, pois temia preocupar ainda mais a mãe. Em vez disso, reagia com socos e empurrões, quando não conseguia controlar a raiva, o que resultava em chamadas da direção. "Mãe, você acha que o pai ainda gosta de mim?" Ele perguntou, certo dia, quando voltava de uma briga na escola.
A voz soava embargada, como se estivesse a um passo de desabar. Carla engoliu em seco, sem saber exatamente o que dizer. Queria mentir para poupar o filho, mas a própria realidade era dura demais. Eu tenho certeza de que, no fundo, ele se importa. Ela arriscou, embora não estivesse convencida. Só não está conseguindo enxergar além do próprio egoísmo. Lucas mordeu o lábio, sentindo-se mal. Ele tinha aí a sensação de ser descartável, uma peça de um jogo que Rubens resolvera abandonar. As notas caíram, os professores reclamavam e o futebol deixou de ser uma válvula de escape. O garoto que antes corria vibrante em campo agora parecia sem energia, jogando de forma apática. Não havia ânimo para comemorar gols ou buscar alguma melhora técnica. Em casa, Carla tentava equilibrar as despesas com o salário que já não era suficiente. O dinheiro que Rubens depositava antes desaparecera junto com ele, e as contas se acumulavam a cada mês. Ela se esforçava para manter o mínimo de estrutura, oferecendo a Lucas o que podia. Contudo, havia dias em que a geladeira ficava quase vazia e ela precisava improvisar nas refeições. Nas madrugadas insones, Carla relembrava cada insulto do ex-marido. Era como se as palavras tivessem aderido à sua pele, marcando-a com ferro em brasa. Você ficou velha e está fora de forma. Não me satisfazia. A voz dele ecoava em sua cabeça, sugando-lhe a confiança, enquanto ela lutava para não desabar. Por mais que tentasse se convencer do contrário, havia momentos em que acreditava naquelas ofensas, sentindo-se inadequada e fracassada. Mesmo assim, ela não podia se dar ao luxo de se deixar afundar de vez. Havia um filho que precisava dela, uma casa para sustentar, contas atrasadas para negociar. Então, todas as manhãs, Carla levantava da cama, lavava o rosto marcado pelas lágrimas e tentava reunir forças para enfrentar mais um dia. Almejava provar que ainda era capaz de cuidar do filho, de se reerguer e, quem sabe, recuperar o controle de sua própria vida. Lucas, por sua vez, evitava perguntar sobre o pai. Tinha medo de que o assunto trouxesse mais choro ou desespero. Ele se encolhia no quarto, tentando distrair-se com videogames antigos, pois o console novo jamais chegou. Não reclamava, mas sentia um vazio que doía. Muitas vezes, vestia a camisa do time de futebol que Rubens lidera no ano anterior, lembrando dos treinos que faziam juntos. Agora, tudo parecia parte de uma lembrança distante, irreconhecível. O tempo passava, mas a casa permanecia mergulhada num clima pesado, como se um buraco negro tivesse sido deixado pela partida de Rubens, sugando toda a luz e esperança. Carla tentava aparentar força para não deixar Lucas desmoronar, mas internamente se sentia devastada. As olheiras cada vez mais fundas e os soluços silenciosos à noite indicavam que a ferida ainda sangrava. "Mãe, vamos ficar bem?" perguntou Lucas em uma tarde silenciosa, enquanto ambos tentavam organizar a bagunça na sala. Ela fechou os olhos, respirou fundo e, mesmo sem certeza, respondeu: "Vamos, de algum jeito, nós vamos." Dentro de si, porém, Carla reconhecia o quanto aquele processo seria doloroso. Entre as humilhações no trabalho, as contas que se acumulavam e a solidão gritante no quarto vazio, ela se sentia no limite. Só que não poderia sucumbir. Precisava, ao menos, lutar para dar a Lucas um refúgio seguro, mesmo que temporário, até que ambos conseguissem se reencontrar. A cada dia que passava, Carla repetia para si mesma que não deixaria as ofensas de Rubens a definirem. Só que era difícil silenciar aquelas frases cruéis. Quando a noite vinha, ela permanecia acordada, recordando cada mentira e cada reserva de hotel em nome de Viviane, cada palavra de desprezo que ele lançara. Lágrimas queimavam seu rosto.
Mas ainda assim, ela engolia o pranto na frente do filho, tentando transmitir alguma normalidade. A dor se refletia em pequenos gestos, como o modo trêmulo com que ela pegava o telefone na esperança de alguma mensagem de desculpas que nunca chegava, ou no jeito melancólico com que Lucas passava pela porta da casa, indo para a escola, com medo do que os colegas diriam. Com o passar das semanas, ambos aprenderam a conviver com o fantasma de Rubens, que se instalara em cada cômodo, lembrando-os de que tudo fora destruído por um único ato de egoísmo. Apesar disso, Carla se recusava a desistir. Não podia entregar as armas enquanto visse Lucas sofrendo. Mesmo drenada pelas cobranças do chefe, pelas contas atrasadas e pelo julgamento alheio, ela se esforçava para manter alguma estabilidade emocional. E num canto silencioso de seu coração, nascia a determinação de que um dia ela mostraria ao mundo e a si mesma que valia muito mais do que Rubens fizera parecer. A única âncora real que Carla tinha era o amor pelo filho e uma vontade de provar para si mesma que não seria destruída por aquele abandono. Numa manhã cinzenta de sábado, Carla e Lucas estavam recolhidos no sufocante silêncio da casa. O clima pesado dos últimos acontecimentos parecia comprimir as paredes, e qualquer ruído quebrava aquela quietude de modo incômodo. O menino, antes cheio de vida, agora passava as manhãs dormindo até mais tarde, ou trancado no quarto, mexendo em algum jogo antigo que não lhe trazia nenhuma alegria. Deitado na cama, ele encarava a tela sem realmente prestar atenção, apenas para distrair a mente que insistia em vagar pelas lembranças dolorosas. Carla, por sua vez, estava na cozinha, observando a pia abarrotada de louça. Pensou em limpá-la, mas não conseguia encontrar motivação. Seus pensamentos se perdiam em recordações do que Rubens havia dito, das ofensas cruéis que a assombravam. Era como se uma fita de áudio rodasse sem parar dentro da cabeça dela, repetindo aquelas palavras de desdém. Suspirou, sentindo o peito apertado. O relógio na parede marcava pouco mais de 9 horas quando uma batida firme soou na porta da frente. Carla estranhou. Raramente recebia visitas, ainda mais num sábado tão frio e sem sol. Com certa hesitação, largou a esponja que mal havia usado e seguiu até a sala. Ao abrir a porta, deparou-se com a figura miúda de Dona Aurora, a vizinha de 2 casas adiante. Era uma senhora de cabelos brancos, presos num coque baixo, que se apoiava numa bengala de madeira lustrosa. Sempre usava vestidos floridos e tinha fama de saber da vida de todo mundo no bairro, embora a maioria das pessoas reconhecesse nela um coração generoso. "Bom dia, minha filha. Espero não estar atrapalhando", disse Dona Aurora, estendendo, sem cerimônia, um prato coberto com papel alumínio. "Fiz uma torta de maçã e achei que vocês poderiam querer um pedaço." A voz firme da senhora contrastava com a fragilidade aparente de sua figura. Carla sentiu-se inusitadamente aliviada ao vê-la. Abrir a porta para alguém que não a julgava ou a olhava com pena já era um alento. "Não atrapalha nada. Pode entrar", convidou Carla, abrindo espaço para ela passar. A visita entrou, avaliando com seus olhos atentos a desordem sutil da casa, mas não fez qualquer comentário sobre isso. Carla pegou o prato de torta e chamou Lucas, que apareceu no corredor com o rosto amassado de sono. "Oi, Dona Aurora", cumprimentou o menino, sem muita empolgação. "Olá, garoto. Dormindo até tarde, hein?" Dona Aurora soltou um riso suave. "Mas me diga, está indo bem na escola?" Lucas deu de ombros, sem responder muito. A tristeza ainda marcava seu olhar. Mas a senhora, num jeito meio durão e meio carinhoso, prosseguiu. "Você sabe que estudar é importante, não sabe? Se fugir agora, mais pra frente vai se arrepender." Lucas apenas assentiu, embora não demonstrasse grande mudança na expressão. Mesmo assim, o jeito direto de Dona Aurora
o distraiu por alguns minutos, e qualquer distração naquele momento era bem-vinda. Carla preparou um chá simples e pôs a torta em pedaços sobre a mesa, convidando a vizinha a se sentar. Enquanto cortava as fatias, Dona Aurora começou a contar pequenas histórias de seu passado, lembrando como criara os filhos sozinha, depois da morte do marido. Falava de forma prática, sem floreios dramáticos, como alguém que simplesmente narra as batalhas já vencidas. Ele se foi num piscar de olhos, recordou a senhora, sem perder a firmeza na voz. Deixou-me com 2 crianças e contas para pagar. Precisei vender bolos na vizinhança por um bom tempo. Mas a gente se adapta, não é mesmo? Carla ouvia cada palavra com um misto de alívio e curiosidade. Sentia-se menos sozinha, ao saber que outras pessoas já haviam enfrentado dores profundas na vida. E Dona Aurora, com seu jeito despachado, parecia intuir o que se passava naquele lar, sem precisar de grandes explicações. Aquela foi a primeira de muitas visitas. Nos dias que se seguiram, a senhora surgia com uma regularidade quase pontual, sempre com alguma desculpa simples que justificava aparecer. "Faltou açúcar, minha filha. Será que você tem para me emprestar?" Ou "Meu fogão deu um estralo esquisito. Posso usar seu forno rapidinho?" E claro, quase sempre trazia consigo algum quitute, bolinhos de chuva, bolachas caseiras ou mesmo uma simples canja para aquecer as noites frias. Lucas, aos poucos, passou a se interessar pelas histórias que Dona Aurora contava. Ele tentava manter uma fachada de desinteresse adolescente, mas não conseguia disfarçar o brilho curioso nos olhos quando a senhora comentava sobre aventuras da infância ou sobre bailes que frequentara na juventude. "Eu dançava todo tipo de música, menino", ela dizia, sorrindo. "Meu marido era meio tímido, mas, quando ouvia um tango, virava outra pessoa." O garoto chegou a perguntar se ela tinha fotos daquela época, o que rendeu tardes inteiras revirando álbuns antigos cheios de recordações em preto e branco. De forma quase imperceptível, Lucas começou a sentir-se menos preso à própria dor. Para Carla, a presença constante de Dona Aurora funcionava como um respiro. Nos momentos em que parecia não ter forças para seguir, a vizinha a chamava para ajudar em alguma tarefa simples, e as duas se entretinham com conversas banais que, de repente, ficavam profundas. "Eu sei que você está sofrendo", disse Dona Aurora certa vez, enquanto misturava açúcar na xícara de chá. "Mas olha, menina, tudo na vida é transitório. A gente chora, mas depois se ajeita. E quando vê, já está de pé de novo." Carla concordava com um aceno, embora ainda guardasse feridas expostas. A voz de Rubens ecoava em seu íntimo, lembrando-a de todas as inseguranças. Porém, a cada visita da senhora, aquela voz perdia um pouco de força. Certa tarde, enquanto tomavam café na mesa da cozinha, Dona Aurora fitou Lucas com um olhar cheio de afeto. Ele estava distraído mexendo no celular, mas ergueu os olhos quando notou a intensidade do olhar da vizinha. "Meu menino, não deixe que a atitude do seu pai defina quem você é. Ele escolheu o caminho dele, mas você não precisa seguir esse rumo", aconselhou ela, pousando a xícara com cuidado. "Se ficar fugindo da escola, se entregando à raiva, ele vence. Você entende isso, não entende?" Lucas piscou, sentindo o rosto esquentar. Desde que Rubens fora embora, o menino andava matando aulas, envolvido em brigas, como se isso aliviasse sua revolta. Não respondia aos conselhos da mãe, mas, de repente, as palavras firmes de Dona Aurora o fizeram refletir. Talvez eu só esteja cansado de ouvir todo mundo me encarando de um jeito esquisito", confessou o garoto, a voz quase trêmula. "Na escola, alguns colegas falam besteiras. Dizem que meu pai me largou porque eu não valho nada." "Eles não sabem de nada", replicou Dona Aurora, balançando a cabeça indignada. "Você é que não pode começar a acreditar nessas bobagens."
Lucas desviou o olhar, ainda confuso, mas com uma pontinha de compreensão. Dona Aurora então se voltou para Carla, segurando-lhe a mão por sobre a mesa. E você, filha, não pense que sua vida acaba porque Rubens te abandonou. Você é nova, forte, já cuidou desse garoto praticamente sozinha por muito tempo. Não foi você que pagou as contas quando ele vivia sumido em viagens? Não subestimou a própria capacidade, nem quando o dinheiro estava curto? Carla mordeu os lábios, sem saber se agradecia ou se chorava. Por vezes ela se sentia tão pequena, incapaz de recomeçar ou de ser feliz de novo. Em certos momentos, as ofensas de Rubens se sobrepunham a qualquer logicidade, fazendo-a acreditar que realmente não valia nada. Mas ele... começou Carla, tentando justificar por que se sentia tão destruída. Ele disse coisas cruéis, coisas que me fizeram duvidar de quem eu sou. É difícil esquecer. Eu sei, Dona Aurora respondeu compressiva, mas ninguém consegue te definir a não ser você mesma. Lembre-se disso. Carla respirou fundo, sentindo que o nó em sua garganta começava a se desfazer, ao menos um pouquinho. Há dias, ela não conseguia desabafar, e, no entanto, aquele conselho simples parecia aliviar o peso que carregava. Ela olhou para Lucas, percebendo que ele também tentava absorver aquelas palavras. Essas palavras, ditas no meio de uma conversa tranquila, tiveram um efeito poderoso. Carla sentia-se menos sozinha. Percebia que não era a única a passar por dores profundas na vida. A senhora, afinal, perdera o marido de maneira repentina, criara filhos sem apoio e, mesmo assim, conseguira manter um brilho no olhar. Aquilo, por si só, oferecia esperança. Além de Dona Aurora, Lucas também pareceu assimilar pouco a pouco esse conselho de que não deveria se deixar afundar. Não que ele tivesse recuperado por completo a antiga alegria, mas, vez ou outra, mostrava sinais de melhora. Tentava voltar aos treinos de futebol, ou ao menos não se isolar tanto. Era um processo lento e às vezes ingrato, mas qualquer avanço já era valioso. O clima na casa continuava difícil, as contas atrasadas, a dor da traição e as inseguranças não desapareciam de uma hora para outra. Porém, existia agora uma pequena chama de encorajamento, alimentada pelas visitas diárias daquela senhora de alma gigante. Ainda que o processo de recuperação fosse lento e doloroso, havia ali uma fagulha de esperança. Afinal, se Dona Aurora, uma senhora que perdera o esposo e criara a família em meio a tantas adversidades, mantinha um brilho no olhar, talvez Carla e Lucas pudessem reencontrar o caminho. Conforme as semanas avançaram, Carla começou a reagir. Sem alarde, decidiu que não suportaria mais o emprego opressivo, onde o chefe a humilhava quase diariamente. Pediu demissão num final de expediente, depois de uma conversa áspera, em que, pela primeira vez, não abaixou a cabeça diante das cobranças injustas. Ao sair da empresa, respirou o ar frio da rua, sentindo um alívio que não experimentava havia muito tempo. Era como se naquele instante ela estivesse rompendo com tudo que aprendia ao passado doloroso. No dia seguinte, já sem a necessidade de acordar antes do sol raiar para um trabalho que odiava, Carla começou a procurar algo mais acolhedor. Acabou encontrando vaga numa floricultura local, um pequeno comércio familiar. O salário seria menor, mas a oportunidade de passar o dia entre girassóis, rosas e samambaias lhe pareceu revigorante. A proprietária, Dona Letícia, era uma mulher sorridente, sempre animada, que a recebeu de braços abertos. Bem-vinda, querida. Aqui nós acreditamos que cada flor conta uma história, disse, mostrando a nova bancada onde Carla poderia organizar arranjos. Ao fim de cada dia, Carla já não chegava em casa arrebentada de estresse. Mesmo que o corpo cansasse por ficar em pé, preparando vasos e limpando pétalas, o ambiente sereno da floricultura trazia-lhe paz.
Quando Lucas perguntava como fora o trabalho, ela respondia com certo entusiasmo, descrevendo as situações divertidas que aconteciam, como clientes em busca de buquês para declarações de amor ou arranjos de desculpas após pequenas brigas de casal. Aquilo a fazia lembrar que havia ternura no mundo, apesar de tudo que passara. Simultaneamente, Lucas decidiu, por iniciativa própria, retomar o controle de sua vida escolar. Ele percebeu que estava cansado de ser o garoto que não valia nada aos olhos de alguns colegas. Então, se agarrou às lembranças de quando ainda acreditava em si mesmo. Um sábado pela manhã, chamou Carla na cozinha. "Mãe, eu preciso melhorar minhas notas. Não quero ficar repetindo de ano." Ela, surpresa, se aproximou e segurou o rosto dele com carinho. "Eu te ajudo no que for preciso, filho. Vamos dar um jeito nisso juntos." Combinaram horários de estudo, refizeram o material para colocar tudo em dia e, aos poucos, Lucas passou a trazer cadernos para a mesa da sala, estudando enquanto Carla lia sobre flores e botânica. Além disso, ele voltou aos treinos de futebol que antes abandonara por pura desmotivação. O técnico da equipe, seu Joaquim, ficou contente em vê-lo novamente em campo, mesmo que ainda hesitante. "Seja bem-vindo de volta, garoto. Lembre-se, aqui é todo mundo um time", disse, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Lucas começou a correr, suar e dividir a bola com os amigos, e aquele movimento todo o ajudava a extravasar a raiva contida. O chute forte, a corrida na lateral, a vibração de um gol marcado, tudo isso foi resgatando o brilho de adolescente que ele havia perdido. O ambiente em casa ficou um pouco mais leve. Havia noites em que Carla e Lucas se sentavam à mesa para jantar e até riam de alguma piada ou história curiosa da floricultura. As conversas fluíam sem aquela tensão constante, embora ambos soubessem que a dor persistia. Não se tratava de fingir que tudo estava bem, mas de permitir que outros sentimentos, como a esperança, reaparecessem aos poucos. Eles também passaram a discutir seriamente a possibilidade de mudar Lucas de escola no próximo ano. Carla acreditava que num ambiente novo, livre das piadinhas sobre o pai ausente, ele poderia se fortalecer sem ter de enfrentar diariamente olhares julgadores. "Vamos analisar as opções e ver o que cabe no orçamento", disse ela, folheando a internet em busca de instituições que pudessem aceitar transferência. Lucas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha alguma perspectiva de futuro, sem que a figura de Rubens definisse cada passo. Foi nesse período de rearranjo emocional que surgiu o nome de Leandro pela primeira vez. Tudo começou de forma curiosa, quando Lucas decidiu vender seu videogame antigo para juntar dinheiro a fim de comprar um modelo mais novo. Ele postou um anúncio online, usando o computador de casa. Enquanto gerenciava mensagens de interessados, Lucas acidentalmente esbarrou em outra aba do navegador, a caixa de entrada da conta de Rubens, que ainda estava logada no aparelho. Movido por curiosidade e também por uma pontada de ressentimento que não diminuía, Lucas abriu as mensagens recentes. Lá descobriu, atônito, que seu pai havia vendido pela internet algumas joias de Carla sem que ela soubesse. Entre os itens estava um par de brincos de prata com pedrinhas azuis, justamente o presente de aniversário que Lucas, ainda menino, insistira para Rubens comprar para a mãe. O sangue dele ferveu ao descobrir que Rubens não só vendera os brincos, mas também contara uma história mentirosa aos compradores, alegando que Carla havia falecido. Dessa maneira, conseguira uns trocados a mais, explorando a piedade alheia. Tomado pela raiva e pela vontade de ao menos recuperar aqueles brincos tão significativos, Lucas anotou o contato de um comprador que assinava como Leandro. Não pensou duas vezes antes de ligar, mesmo sem ter certeza
de como explicar todo o enredo. Quando um homem atendeu do outro lado, Lucas disparou, sem rodeios, que Rubens era seu pai, que Carla estava viva e que toda aquela história de esposa falecida era uma farsa. Confuso e desconfiado, Leandro hesitou, temendo ser golpe, mas a indignação honesta na voz do garoto acabou convencendo-o de que havia mesmo algo muito errado. Quando Lucas contou a Carla o que descobrira, ela ficou em choque, não somente por saber que suas joias tinham sido vendidas, mas principalmente por Rubens ter usado uma mentira tão cruel para lucrar. O par de brincos significava muito. Lembrava-a de um tempo em que ainda acreditava nos gestos de amor do marido. Como ele pôde fazer algo assim? Inventar que estou morta? O que se passa na cabeça dele? Questionou Carla, apertando as mãos contra o rosto, tentando assimilar a revelação. Lucas e Carla resolveram, então, convidar Leandro para ir até a casa deles. O intuito era recuperar os brincos, mas, acima de tudo, esclarecer aquela narrativa distorcida. Leandro aceitou o convite, pois queria entender como havia se envolvido em tamanho engano. Marcou um dia, avisando que levaria os brincos para devolvê-los, se fosse realmente o caso. No horário combinado, uma tarde de sol meio tímido, Leandro estacionou o carro em frente à casa de Carla. Vestia uma camisa social simples e carregava uma pequena caixinha de veludo na mão direita. Ao descer, o semblante tranquilo denunciava que, apesar de cauteloso, ele estava disposto a ouvir. Carla abriu a porta, um tanto nervosa, e o convidou a entrar. Na sala de estar, Lucas também estava, sentado numa cadeira de modo inquieto. "Boa tarde. Imagino que vocês sejam a Carla e o Lucas", disse Leandro, cumprimentando-os com um aceno educado. "Sim, sou eu", confirmou Carla, estendendo a mão. "Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer essa história." Leandro pigarreou e olhou para o garoto. "Você é o Lucas, certo?" "Foi quem me ligou." Lucas assentiu, mirando a caixinha que Leandro trazia, ansioso para reaver o par de brincos. Sentados no sofá, começaram a conversar. Leandro explicou que, ao ler o anúncio de Rubens, ficou comovido pela narrativa do viúvo, que precisava se desfazer das joias por questão de sobrevivência. Ele próprio tinha uma ligação emocional com aquele tipo de brinco. Lembrou-se de que sua falecida esposa, Cristiane, adorava peças semelhantes, e ele jamais pudera presenteá-la antes de ela morrer de câncer. "Era um sonho que eu tinha, mas a doença avançou rápido", confessou, com a voz ligeiramente embargada. Carla ouvia tudo com atenção, sentindo um turbilhão de emoções. Ficava indignada com as mentiras de Rubens, porém, profundamente sensibilizada pela história de Leandro. Quando ele retirou os brincos da caixinha e os estendeu, Carla percebeu que, mais do que um objeto, aquelas peças continham lembranças fortes para ambos. Ela passou a mão delicadamente pelos brincos, lembrando-se de quando Lucas insistiu para que Rubens comprasse um presente bonito de aniversário. Foi um dia em que sentiu o afeto do filho, ainda tão pequeno e cheio de vontade de agradar a mãe. "Eu comprei esses brincos com a convicção de que honraria a memória da minha esposa", explicou Leandro, os olhos marejados. "Mas saber que foram vendidos com uma história falsa, dizendo que você estava morta, me deixou revoltado. Então, por mais que eles me signifiquem, não posso continuar com algo adquirido de maneira tão suja." Carla engoliu em seco, sentindo-se dividida. Por um lado, queria reaver aquilo que Rubens tirara dela. Por outro, não podia ignorar a importância sentimental que os brincos tinham para Leandro. Ele, no entanto, insistiu, dizendo que não havia mais motivo para guardar uma peça manchada por tamanha enganação. "Já tenho as lembranças que importam da minha esposa. Esses brincos não são dela, afinal.
Eles pertencem a você, finalizou. Entre lágrimas contidas e sorrisos tímidos, Carla aceitou a devolução, com um alívio que não lembrava havia muito tempo. Lucas apoiou a mão no ombro da mãe, exibindo um semblante meio emocionado, meio orgulhoso de ter tomado a iniciativa de desfazer aquela mentira. Enquanto todos conversavam, Dona Aurora bateu à porta, convidada por Lucas para partilhar do café que Carla havia preparado. A senhora chegou com seu passo lento, bengala em riste, e não demorou a farejar no ar a atmosfera de emoção que pairava na sala. Cumprimentou Leandro com curiosidade, dedicando-lhe um olhar analítico, típico de quem adora desvendar segredos. "Então é você o moço que devolveu os brincos, não é?" disse ela, acomodando-se numa cadeira. "Sou eu, sim", respondeu Leandro, sorrindo de leve. "Espero não incomodar." "Ora, de jeito nenhum. Gente de bom coração é sempre bem-vinda", declarou Dona Aurora, trocando um rápido olhar com Carla. A conversa desenrolou-se com naturalidade inesperada. Hora ou outra, Leandro falava de Cristiane com ternura e menção de saudade, e Carla partilhava algumas experiências de seu casamento, evitando entrar em detalhes dolorosos, mas deixando claro que passara por um turbilhão recente. O clima, apesar de carregado de memórias difíceis, revelava uma compreensão mútua, como se cada parte reconhecesse no outro um coração marcado por perdas e desafios. Dona Aurora não perdeu tempo para observar o modo como Carla e Leandro se olhavam quando a conversa fluía, mesmo que fosse apenas uma troca de sorrisos discretos. Em determinado momento, a senhora pigarreou, chamando a atenção dos presentes. "Vocês dois se conhecem há pouco tempo. Mas olha, às vezes, Deus age de maneiras misteriosas, não é mesmo?" Carla corou ligeiramente, enquanto Leandro desviou o olhar, sem saber muito bem como responder. A verdade era que, até ali, só havia um respeito genuíno e muita empatia surgindo. Não dava para prever nada além disso. Ainda assim, o sorrisinho maroto de Dona Aurora parecia antecipar possibilidades que ninguém tivera coragem de verbalizar. Naquele instante, o silêncio falou mais do que qualquer palavra, e a senhora concluiu com sua sabedoria simples. "Pois é, Deus age de formas misteriosas." Mesmo que Carla e Lucas estivessem se recuperando, ainda havia a sombra de Rubens pairando em cada canto da casa. O homem seguia a vida em outro lugar, ao lado de Viviane, sem demonstrar qualquer arrependimento. As notícias que chegavam dele eram esparsas, quase sempre envolvendo alguma nova dívida ou comentários sobre o estilo de vida exibido nas redes sociais. Carla tentava ignorar, focando-se na nova rotina ao lado do filho e na tranquilidade conquistada após tantas provações. Porém, Leandro, ao saber de todos os episódios envolvendo a venda fraudulenta das joias, não conseguia permanecer indiferente. Ele sentia que algo precisava ser feito, pois não admitia que alguém mentisse de forma tão torpe, usando a memória de outra pessoa para obter vantagem. "Você tem certeza de que quer se meter nisso?" perguntou Carla certa tarde, ao notar que Leandro pesquisava endereços e informações sobre Rubens. "Eu entendo sua indignação, mas talvez seja melhor deixar isso para lá." "Não posso deixar para lá, Carla." Leandro fechou a tela do notebook, encarando-a com firmeza. "A história de que você estava morta para que ele ganhasse dinheiro, isso é inadmissível. Ele te prejudicou e eu não quero que continue enganando mais gente." Carla suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ela temia que confrontar Rubens pudesse trazer ainda mais confusão, mas parte dela também reconhecia que aquela farsa não deveria ficar impune. Lucas, que ouvia a conversa de soslaio, interrompeu. "Se eu puder ajudar em alguma coisa, me fala." Ele esboçou um semblante sério, diferente do garoto antes retraído. "Não suporto essa ideia de que ele continua mentindo por aí." Com a anuência de Carla,
e algumas pistas sobre o paradeiro do ex-marido, Leandro decidiu agir. Ele descobrira o endereço de um apartamento simples, onde Rubens estava morando, numa região mais afastada do centro. Segundo comentários de conhecidos, Rubens devia para o proprietário do imóvel e evitava contato com a maioria das pessoas que vinha lhe cobrar alguma pendência financeira. Mesmo assim, Leandro não se intimidou. Dirigiu até lá numa tarde chuvosa, coração pesado de determinação. O prédio era acanhado, de fachada encardida e janelas enferrujadas. Leandro subiu ao segundo andar e tocou a campainha indicada no pedaço de papel que trouxera. A porta se abriu com um rangido, revelando Rubens de barba mal feita, roupas amassadas e a expressão cansada. Ele demorou alguns segundos para reconhecer Leandro, mas assim que o fez, recuou um passo, assustado. "O que você está fazendo aqui?" Rubens perguntou, testando um tom de bravata que não convencia. "Se veio cobrar alguma coisa, esqueça. Não tenho dinheiro." Antes que Rubens pudesse reagir, Leandro cerrou o punho e desferiu um soco firme no queixo do outro, que cambaleou para trás atordoado. A fúria de Leandro transparecia nos olhos, algo que ele raramente deixava vir à tona. "Seu desgraçado!" Ele vociferou, apontando o dedo para Rubens. "Você mente, engana, prejudica a própria família, vendeu as joias da Carla dizendo que ela tinha morrido. Que tipo de homem faz isso?" Rubens xingou de volta, mas não conseguiu reagir além de insultos. Sentia o queixo latejando e cambaleava num quarto apertado que servia de sala. O local estava desarrumado, com móveis velhos e um cheiro estranho de cigarro. Ele tentou se recompor, mas Leandro continuou. "Você vai escutar bem o que eu tenho para te dizer. Se não for até a casa da Carla e do Lucas pedir desculpas por tudo que fez, eu junto às provas dessas vendas fraudulentas, levo tudo à polícia e vou contar detalhadamente como você inventou a história da esposa morta para ganhar mais dinheiro." Rubens ainda tentou protestar, mas a imagem de um processo por fraude o fez recuar. Ele sabia que a mentira contada para obter lucro extra era facilmente confirmada pelos e-mails e transações bancárias. Entre rosnados, concordou em ir à casa onde morara por tantos anos. Uma parte dele odiava se humilhar, mas a covardia e o medo de se complicar pesavam mais. Leandro então virou-se para ir embora, deixando Rubens sentado no chão, massageando o rosto dolorido e soltando impropérios desconexos. Dias depois, a campainha tocou na casa de Carla. Ela estava ocupada preparando o jantar, enquanto Lucas revia anotações da escola na sala. Ao abrir a porta, Carla tomou um susto ao ver Rubens do outro lado, com as olheiras fundas, a postura abatida e um jeito submisso que soava estranho. Lucas levantou-se, já pressentindo problemas. Quase podia sentir o coração acelerar, cheio de ressentimento guardado. "O que você quer aqui?" Carla perguntou, a voz transbordando incredulidade. "Eu vim pedir desculpas", balbuciou Rubens, baixando o olhar. "O Leandro me explicou que, se eu não fizesse isso, ele mostraria tudo à polícia." Carla sequer se surpreendeu. Conseguia ver nos olhos do ex-marido que aquela atitude não passava de uma manobra para se livrar de problemas. Ainda assim, recuou um passo para que ele pudesse entrar no corredor. Lucas, de braços cruzados, respirava fundo para conter a raiva. O Rubens, ao vê-lo, se ajoelhou no batente da porta, tentando compor uma cena dramática. "Perdão por tudo, a mentira, a traição. Eu fui fraco, não pensei em vocês." Ele repetia as palavras como se fosse um script decorado. "Sinto muito, Carla. Me perdoa." O silêncio que se seguiu foi tenso. Lucas sentiu vontade de gritar para que o pai desaparecesse de vez, mas se segurou. Carla, por sua vez, manteve a expressão inabalável. Fitava Rubens
lembrando-se de cada ofensa que ele fizera quando saíra de casa, das humilhações, das mentiras. Parecia inacreditável que agora ele estivesse prostrado ali, forçado a se desculpar para fugir de complicações legais. "Levante daí, Rubens", ela disse, sem alterar o tom de voz. "Não precisa fingir arrependimento desse jeito." Ele obedeceu, ainda mantendo a cabeça baixa. Carla suspirou, observando de soslaio o quanto Lucas estava incomodado com aquela situação. A presença de Rubens trazia recordações amargas, e ficava nítido que nada mudaria de fato. Ele não era o tipo de pessoa que reconheceria seus erros por vontade própria. "Vá embora", continuou ela, com um cansaço evidente nas palavras. "Siga sua vida com a Viviane, com quem você quiser. Eu e o Lucas estamos bem sem você." Lucas soltou o ar que parecia prender havia minutos, aliviado por ver a mãe reafirmar aquela decisão de não abrir as portas novamente para Rubens. O homem balbuciou algo, tentou esboçar uma frase de despedida, mas não teve coragem de encarar o filho nos olhos. Foi embora, saindo pela calçada de cabeça baixa. Carla fechou a porta, apoiando a testa contra a madeira. Sentiu um tremor percorrer-lhe o corpo, como se as emoções contidas quisessem explodir, mas em vez disso, ela apenas expirou longa e lentamente. Viu Lucas parado ali ao lado, com um olhar confuso, ainda que aliviado. "Você está bem, mãe?" ele perguntou, aproximando-se e tocando o braço dela com cuidado. "Estou..." respondeu Carla, tentando sorrir. É como se agora, de fato, um ciclo tivesse se encerrado. Nos dias seguintes, a rotina da casa permaneceu mais leve do que nunca. Parecia que a presença de Rubens já não os assombrava como antes, pois aquele encontro, mesmo desconfortável, deixara claro que não haveria reconciliação ou espaço para arrependimentos falsos. Carla, enfim, sentia que poderia seguir em frente sem olhar para trás, mais confiante na própria capacidade de reconstruir a vida. Nesse clima de alívio, o vínculo com Leandro se fortaleceu de forma natural. À noite, depois que Lucas ia se deitar, Carla às vezes ficava conversando por mensagem com ele, trocando risadas a respeito de situações cotidianas. Falavam sobre músicas que os dois gostavam, testavam receitas simples. Carla tentava um bolo de chocolate, ele arriscava uma torta de frango e trocavam indicações de filmes que valiam a pena assistir. Sem que percebessem, ficavam horas falando de amenidades que não envolviam brigas ou tristezas. Lucas também mantinha contato com Leandro de um jeito mais reservado. O menino se sentia grato a ele por ter tomado a iniciativa de enfrentar Rubens e encontrava em Leandro um modelo de integridade que jamais vira no próprio pai. Quando se encontravam, conversavam sobre futebol, sobre carreiras que Lucas poderia seguir, ou até sobre estratégias de venda de itens colecionáveis, já que aquela história do videogame dera início a tudo. Dona Aurora, sempre atenta aos movimentos da vizinhança, não demorou a notar a frequência com que Carla falava de Leandro. Embora a relação ainda estivesse se firmando nos alicerces da amizade, a senhora torcia para que aquilo pudesse evoluir para algo bom. Em uma tarde, sentada à mesa da cozinha com uma xícara de café, ela olhou para Carla e soltou um gracejo. "E esse Leandro, hein? Parece um homem íntegro, trabalhador, e você anda sorrindo mais quando fala dele." "Ah, dona Aurora, não comece", respondeu Carla, mas com um risinho contido. "Não tem nada demais, a gente só se dá bem." "Conheço esse tipo de só se dá bem", retrucou a senhora, piscando com cumplicidade. "Você tem direito de sorrir de novo, menina. Nada mais justo depois de tudo o que passou." Carla corou levemente, mas não negou que sentia uma certa alegria ao se lembrar das conversas com Leandro. Cada vez que o celular apitava e ela via o nome dele na tela,
O coração batia mais forte, embora tentasse disfarçar para não criar expectativas. Lucas, percebendo o clima, também sorria de canto, satisfeito ao ver a mãe mais leve. A vida, enfim, parecia ganhar novos contornos. Havia contas a pagar, um futuro a ser planejado e feridas emocionais que ainda doíam. Contudo, a sombra de Rubens, antes tão pesada, agora parecia enfim dissolvida pela coragem de encarar os fatos. Carla se sentia revigorada, como se cada pétala que organizava na floricultura simbolizasse uma fase de renovação. Lucas, por sua vez, mantinha o foco nos estudos e no esporte, tentando superar as lembranças turbulentas causadas pelo pai. E na medida em que as semanas corriam, Dona Aurora não escondia sua alegria em ver Carla dando pequenos sorrisos ao falar de Leandro. Meses se passaram. O ferimento da traição de Rubens não se curou da noite para o dia, mas as cicatrizes foram sendo amenizadas pelos pequenos sucessos cotidianos. Carla, trabalhando na floricultura, reencontrava o prazer nas miudezas da vida, o aroma de rosas frescas, o sorriso de um cliente satisfeito e a troca de confidências com Dona Letícia, a dona do negócio. As mãos dela, antes tão trêmulas de insegurança, agora sabiam manejar tesouras de poda e organizar arranjos cheios de cor. Aquela rotina simples oferecia uma espécie de bálsamo aos sentimentos ainda machucados. Lucas também seguia firme em seu processo de renovação. As notas, que chegaram a despencar após a partida do pai, melhoraram sensivelmente. As tardes dele já não eram dedicadas apenas a lamúrias silenciosas. Voltou a sorrir nos treinos de futebol, marcando gols e comemorando sem culpa. Fez amizades novas, deixando para trás quem o hostilizara com comentários cruéis sobre seu pai ausente. Toda vez que dava uma boa assistência em campo, escutava o técnico dar um grito de incentivo, algo que o fazia se sentir valorizado. Dona Aurora permanecia atenta, como sempre. A qualquer sinal de abatimento na casa ao lado, ela surgia com uma travessa de torta, um caldo quentinho ou simplesmente uma conversa no portão. O humor dela variava entre a rispidez carinhosa e os conselhos certeiros. Sempre que via Carla meio pensativa, dava-lhe uma alfinetada típica. Então, já chamou o Leandro para um jantarzinho ou vai ficar esperando florescer sozinho? Carla corava, rindo sem jeito. Percebia que a vizinha adorava dar aquela cutucada, especialmente depois de notar que Leandro se tornara mais presente na vida dela. A aproximação entre Carla e Leandro ocorrera de maneira natural, depois que ele devolvera os brincos vendidos por Rubens e ajudara a confrontá-lo, passara a frequentar a casa com assiduidade, sobretudo para ver Lucas. Aparecia trazendo um bolo de padaria ou um doce de leite, alegando querer compartilhar algo novo que descobrira. Durante essas visitas, ajudava o garoto com projetos escolares, explicando conteúdos de ciências ou matemática de um jeito paciente. Também o incentivava no esporte, comentando partidas de futebol e trocando impressões sobre táticas de jogo. Carla, por vezes, se pegava observando Leandro de soslaio, intrigada com a maneira como ele conseguia ser tão cuidadoso e afetuoso. Embora carregasse suas próprias dores, ela sabia que Leandro perdera a esposa, Cristiane, para o câncer e que, de certo modo, ainda carregava as marcas de um luto. Isso o tornava mais sensível às fragilidades de Carla e Lucas, pois ele entendia bem como era sofrer uma perda irreparável. Num final de tarde, os dois decidiram caminhar juntos pelo bairro. O sol já se punha, tingindo o céu de laranja suave, e a brisa anunciava a chegada de uma noite mais fria. Eles conversaram sobre as fases que a vida impõe, sobre como é possível reaprender a sorrir após grandes decepções. Carla abriu o coração, confessando as inseguranças que persistiam, principalmente devido aos insultos cruéis de Rubens, que a chamara de sem graça e ultrapassada.
Às vezes eu sinto que nunca mais vou ser suficiente para alguém. Desabafou, chutando de leve uma pedrinha na calçada. Leandro pousou a mão no ombro dela. Você é forte, dedicada, tem um coração enorme. Qualquer homem seria abençoado por estar ao seu lado. Aquelas palavras, simples, porém firmes, reacenderam em Carla um sentimento de merecimento. Ela não precisava ser perfeita, nem corresponder a padrões irreais. Bastava ser quem era. Lucas aprovava aquele convívio. Não que quisesse substituir o pai. Ele sabia que Rubens continuava a viver em outro lugar, sem dar sinais de mudança. Entretanto, o garoto enxergava em Leandro um modelo de honestidade e disponibilidade que jamais tivera no próprio pai. Um dia, Carla comentou que Leandro a convidara para jantar e perguntou se o filho se importaria. Lucas sorriu, dando de ombros. Vai, mãe, você merece se divertir um pouco. Ele não sentia culpa ao dizer aquilo. Qualquer laço com Rubens havia sido rompido por decisão do próprio homem, que preferira a traição e a mentira. Lucas não desejava reviver aquele passado. A data do jantar finalmente chegou. Leandro apareceu à porta com um buquê de flores que comprara na floricultura, onde Carla trabalhava, brincando. Você com certeza escolheria flores melhores que eu, mas quis tentar surpreender. Ela riu, pegando o buquê. Em seguida foram até a cozinha, e ele se ofereceu para cozinhar algo simples. Preparou um macarrão ao molho de tomate caseiro, enquanto ela o observava mexer a panela. A casa estava silenciosa, pois Lucas saíra para um treino mais longo. Engraçado, Rubens sempre fazia jantares pomposos, mas eu nunca sentia essa paz, confessou Carla, provando o molho. Faltava algo que não dava para fingir com pratos caros. Leandro balançou a cabeça, compreensivo. Nem sempre extravagância significa ternura. Às vezes, o mais básico é o que realmente toca. A noite transcorreu tranquila, com conversas sobre filmes, música e lembranças de infância. Não houve pressa em definir nada, apenas a presença mútua. Após esse primeiro jantar, outros convites se sucederam, algumas vezes com Lucas presente, outras não. A cumplicidade entre Carla e Leandro crescia aos poucos, de modo cauteloso. Ela ainda guardava medos. Ele também tinha saudades da esposa falecida. Ambos, porém, compreendiam que poderiam honrar o passado sem ficar aprisionados nele. Quando o Natal chegou, aquele mesmo Natal que Rubens prometera passar em casa e não cumprira, Carla sentiu-se cercada por um afeto genuíno. A árvore estava simples, mas cheia de luzinhas coloridas, que Lucas instalara com cuidado. Enquanto isso, Dona Aurora apareceu mais cedo, carregando uma travessa de rabanada e falando pelos cotovelos. Vocês precisam comer, senão não vão aguentar a festa. Lucas correu para recebê-la, mais pelo clima de família do que pelo doce. Pouco depois, Leandro chegou com uma caixa grande e deixou o garoto curioso. Ao abrir, Lucas se deparou com o console de videogame que tanto queria. Sério? Não precisava, Leandro! Exclamou o menino, abraçando o presente. Sei que não precisava, mas quis te ver sorrir. Carla, por sua vez, recebeu um embrulho menor. Ao abri-lo, encontrou um chaveiro com um pingente de flor, simbolizando a floricultura. Veio acompanhado de um bilhete delicado, para que você nunca esqueça do seu valor e de como merece florescer. Ela sentiu um aperto no peito, lembrando o Natal anterior, quando descobrira as mentiras de Rubens em meio a presentes enfeitados. Agora, deparava-se com algo singelo, porém muito significativo. As lágrimas brotaram, mas não eram de dor. Havia nelas um misto de emoção e gratidão. Lucas, abraçando o novo console, também tinha um brilho especial nos olhos. O barulho de risadas e falatório enchia o cômodo, com Dona Aurora elogiando a iluminação da árvore e provando pedacinhos de panetone. A sensação de família, ausente por tanto tempo,
retornava de forma mais verdadeira do que nunca. Quando a noite foi avançando, Lucas adormeceu no sofá enquanto assistia a um especial de Natal. Dona Aurora, exausta, despediu-se dizendo que chegaria cedo no dia seguinte para verificar se sobrara sobremesa. Leandro e Carla, sozinhos na sala, cobriram o menino com uma manta e ficaram ali em silêncio por alguns instantes, sob a luz suave da árvore enfeitada. Ele a olhou, levemente sorrindo. Ela recostou a cabeça em seu ombro, sentindo uma tranquilidade profunda. "Obrigada por tudo", murmurou, sem precisar detalhar cada gesto de carinho que ele lhe dedicara. Leandro segurou sua mão, entrelaçando os dedos, sem dizer nada. Não havia urgência ou pressa. Naquela troca silenciosa, entendiam que cada um ainda guardava cicatrizes, mas não precisavam atravessá-las sozinhos. Ali, no meio da sala, onde tantas lembranças amargas haviam brotado, surgiu a certeza de um novo capítulo. Um capítulo em que Carla e Lucas, amparados por vínculos sinceros, poderiam reencontrar a paz, a segurança e, quem sabe, um amor de verdade. E assim, aquela história de traição e abandono converteu-se num símbolo de superação e esperança, provando que, mesmo diante de grandes feridas, as pessoas podem se erguer e descobrir novas formas de sorrir e amar.